Sejam bem-vindos ao canal de Helder Ribas, Paixão por Trens. Nós vamos hoje continuar a apresentar o carro Bud, modelo da Bud, fabricado pela Fratesc. No caso, o nosso carro Correio, o vagão Correio. E vamos compará-lo com vagões similares fabricados pela Athearn e pela Walters, dos Estados Unidos. Os vagões, todos eles, ou verdadeiros, são de origem da Bud. Tem pequenas diferenças? Tem, lógico que tem de modelo, porque cada ferrovia estabelece algumas normas, algumas características próprias, e aí acaba tendo algumas diferenças externas no vagão. Mas as dimensões são as mesmas, a estrutura externa é a mesma, então vai dar para a gente comparar muito bem essas dois modelos de fabricantes diversos. Vai ser interessante. Continuando, faça a sua inscrição no nosso canal, dê o like, que isso é importante para nos incentivar a continuar produzindo esses vídeos. E isto mantém o canal ativo, mantém o canal vivo e faz ele crescer mais ainda. Compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais. É muito interessante, é muito bom para nós. Muito obrigado. Bom, para a gente poder comparar bem o nosso vagão, o carro de passageiro da Bud, é importante ter uma fonte confiável. Uma delas é esse aqui, ó, Carros Bud do Brasil, para publicação da memória do trem. Então aqui que eu vou me basear as informações para poder comparar. Na verdade é o seguinte, o carro Bud tem a mesma origem, a mesma fábrica, o projeto externo é basicamente o mesmo. Mas quando você compara com carros produzidos para outras ferrovias, o projeto pode ser parecido, mas tem algumas diferenças, principalmente nos carros de passageiro. Tem uma diferença na disposição das janelas, na disposição da arrumação interna, alguns dispositivos também embaixo do carro, né? Então vai depender muito, mas pelo menos a comparação é possível, porque a maior parte do projeto, que parece ser único, eles têm um estilo bem parecido. Então alguns detalhes a mais, a menos que tem um carro, dá para a gente verificar bem. Esse nosso carro, Fratesc, na verdade, ele é o americano usava esse modelo como carro bagageiro. Mas aqui no Brasil ele foi comprado como carro Correio, né? Tá meio storage car. Ele servia mais para carregar aqueles malotes do Correio entre Rio São Paulo e Rio Belo Horizonte. Né? E esse carro aqui ele também é mais curto que o de passageiro. Ele tem 73 pés de comprimento, né? De ponta a ponta. E 73 pés dá mais ou menos 22 metros e 100. Então ele é quase 3 metros mais curto que o carro de passageiro da Bud, tá? Então é esse aqui que nós vamos comparar, baseado nesses dados aqui, que nós vamos tirar a comparação dos carros das outras marcas, da Walters e da Athearn, da Fratesc. Bom, o carro da Fratesc nós já conhecemos, porque já foi até apresentado no último vídeo. Então esse aqui é o da Fratesc, com a inscrição Santa Fé, tá? Nesse caso aqui, desse carro, com todos os detalhes que nós já conhecemos, a única diferença é que eu instalei nele aqui um engate CADI em um dos lados, para poder conectar locomotivas importadas. Só isso, tá ok? Pois bem, o nosso carro, primeiro a ser analisado, então será o da Athearn. Então vocês podem ver aqui que ele vem embalado, embalagem muito parecida com a da Fratesc, né? Só que plastificada a caixinha, né? Bem, o estilo também, a parte do plástico é parecidíssimo também com o estilo do plástico envolvido na RS3. Ele vem embalado, tem os seus manuais próprios do próprio vagão, como desmontar, montar, né? Alguns detalhes mínimos. É um vagão bem simples. Então está aqui o vagão da Athearn. Então vocês podem observar que ele, em termos de tamanho da Fratesc, praticamente o mesmo tamanho, não tem muita diferença. Nós podemos observar aqui, né? Na parte superior ele tem alguns detalhes diferentes do protótipo, da parte da ventilação, mas isso aí também, o nosso aqui está correto também, o da Fratesc está correto, está de acordo com o da Central do Brasil, então não tem nenhum problema, estão bem parecidos os dois. Na lateral do carro, as dimensões praticamente a mesma, pequenas diferenças no tamanho das portas laterais, e o da Athearn, por causa do modelo escolhido da ferrovia, ele tem essa saia. Também isso aqui também não quer dizer que é mais ou menos detalhado, é a mesma coisa, né? Mas na parte inferior, que surpreende,
vocês podem observar que o carro da Fratesc é bem mais detalhado. Praticamente não existe detalhe nenhum no carro da Ater, na parte inferior do carro, do vagão. Nada. E da Fratesc, veja bem, tem todo o sistema de... Tudo bem que é moldado, é injetado no próprio plástico ali do chassi, mas está bem feito com as caixas de bateria, com os cilindros de ar, peças diversas aqui do trem, tá? Então tá aqui. Em relação também à Fratesc e a Ater, a frente dele são muito semelhantes, né? Os dois têm o seu diafragma injetado direto no plástico, né? E o interessante aqui é que o carro da Ater é mais largo até que o da Fratesc, mas isso aí não vou nem considerar também. O engate da Ater é o tipo Caddy, né? Que é o que eu instalei aqui, e o truque da Ater, pode ver que o truque da Fratesc tá escuro, ele é muito bem detalhado, é injetado em plástico excelente qualidade. E esse aqui da Ater é bem mais simples, ok? Então esse aqui são os carros Fratesc e Ater. Vamos ver agora ele andando aqui na maquete, tracionado por uma locomotiva americana, com engate Caddy. Então todo mundo aí, os dois, tanto a locomotiva quanto a vagão, tem aquela flange da roda, tal da RP25. Tem um rodar bem tranquilo, bem macio. O outro carro que nós vamos mostrar aqui, comparando, também um carro bagageiro, ou carro correio, tanto faz, no caso americano é bagageiro, esse aqui da Walters, na escala HO, né? A embalagem dele segue os padrões normais, né? Uma caixa, ou a parte de informações das peças, algumas coisas que você possa querer modificar o número que você queira colocar, alguns detalhamentos de colocação de escadas, troca de engate e instruções específicas, manual específico da instalação das escadinhas, como remover o teto, como fazer a instalação de detalhes internos, informações sobre lubrificação, e aqui tem até as possibilidades de pintura também, não só da Santa Fé, mas também da Amtrak, Estados Unidos. Eles usam muito Amtrak porque, na verdade, nos anos 70, a Amtrak assumiu todo o sistema de trem de passageiro nos Estados Unidos. E muitos desses carros que eram das empresas, União Pacífico, Santa Fé, Burlington, passaram para a Amtrak. Foi um acordo que foi feito na época. E a Amtrak prosseguiu com os carros com o trem passageiro. E aqui está o nosso vagão da Walters. Vamos verificar aqui, em relação aos detalhes. Como eu falei, basicamente o tamanho, questão de milímetro de diferença. É o mesmo comprimento do nosso carro. E esse carro aqui, lembre-se que ele tem, o verdadeiro, 73 pés ou 22 metros, alguma coisinha. Então ele é mais curto que os carros de passageiro. Tá? Mais curto. Da Fratesc é tudo do mesmo tamanho, na verdade ele é mais curto que o carro de passageiro. As diferenças aqui do modelo que a Santa Fé adotou, nesse caso aqui, que a Walters copiou o modelo original, também, tem a diferença na sua ventilação superior. Tá? Isso aí tanto faz como tanto fez, não é nada que comprometa nada da Fratesc. Na lateral do carro, esse aqui, diferentemente do anterior da Ater, está praticamente o mesmo lateral, praticamente, a exceção das saias. Então pode ver, as dimensões das janelas são pequenas, pouca coisa diferente das dimensões das portas, janelas, pouca coisa diferente, né? O estilo do frisado aqui é o mesmo, né? O estilo é o mesmo, né? E o que tem diferente aqui é a saia colocada ao longo do todo o vagão. A coisa que a Central do Brasil na época
no Brasil aqui não adotou, e a Fratesc obviamente não fez, porque não era o modelo brasileiro, né? Os truques da Athearn é super, hiper detalhado. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele é um truque metálico, na verdade. Ele é metálico. E por ser metálico, ele possibilita muito mais detalhes do sistema de suspensão, dos amortecedores e tudo mais, né? Então nesse quesito, esse truque, ele é superior ao da Fratesc, né? Apesar que o da Fratesc, se vocês observarem aqui, o nível de detalhamento dele também é bem grande. Não é um truque tão simples, simplório, né? É um nível de detalhamento bem grande, né? Então esse truque aqui também, eu diria até que não deixa tanto a desejar em relação ao truque da Walthers, metálico, né? Então é muito bem detalhado também. Então, mais um item que eu estou mostrando para vocês isso, eu gosto de comparar, porque às vezes alguns falam assim, porque o material importado sempre é menor, sempre é melhor, não sei o quê. Pode ser que seja melhor às vezes, sim, mais caro, às vezes é mais caro, mas não é tão melhor assim como você imagina, não é tão comum essa melhoria não, né? Esse avanço, não é tão assim fácil de dizer, tudo é muito melhor, não é bem assim não. A Fratesc tem muita coisa boa também. Então veja que as dimensões são as mesmas. Na parte inferior dele, ele fica mais fácil de ser visualizado porque é pintado de prateado. Mas aqui também o carro da Walthers, ele tem mais detalhamentos internos, na parte inferior do carro, mais detalhamentos. E esses detalhamentos, digamos, se equivalem ao que é apresentado pela Fratesc também no seu carro bagageiro, né? Uma vez que são todos itens injetados. A Fratesc é injetado, aqui pode ser até sido colado alguma coisa montada aqui, mas não há diferença visual muito grande. O que diferencia é que os itens colocados aqui embaixo do carro Fratesc correspondem aos itens do trem, do carro, do vagão que rodou no Brasil. Esse aqui não rodou no Brasil, né? Isso aí é bem entendido. Vamos lá, outra coisa desse carro aqui. Isso aqui que eu acho uma diferença muito grande, realmente. Então vejam, a frente do vagão, a testeira do vagão, né? Então aqui nós temos o nosso Fratesc, simbolizando aqui o seu diafragma. Ele é injetado, não se movimenta de jeito nenhum, né? A janelinha. E o engate que eu coloquei aqui, o engate Caddy, mas poderia ser outro, isso aí não implica em nada. No caso do modelo da Walthers, americano, ele tem alguns detalhes diferentes, que ele tem uma chanfrada aqui em cima, o volante freio externo manual está aqui embaixo, e o que é interessante é que o diafragma é moldado numa peça que é preta, como deveria ser aqui, e ela é encaixada com o molejo, então ela se movimenta, fica bem mais próximo que o real, mais próximo do real, né? Bem nesse ponto aqui, ela ganha muito, bastante diferente em relação ao carro da Fratesc, né? Então eu vou tentar mostrar aqui de lado, assim, ó. Veja, da Fratesc de lado, vocês conhecem, todo mundo conhece, né? É aquela prateadinho, que é alguns pitos de preto. E esse aqui é o da Walthers. Veja como ele se movimenta. Vamos ver então agora esses carros andando na maquete com a flange pequena e engate Caddy. Inicialmente, vamos fazer uma volta com o carro da Walthers, é o mais detalhado. Bom, então finalmente nós vamos mostrar aqui estão os três carros que nós comparamos. O carro bagageiro correio da Fratesc,
o carro bagageiro da Walters e o bagageiro da Athearn. Então, basicamente, os três são muito similares. O truque, o mais detalhado, é o da Walters, que é metálico, mas o da Frateschi, que é injetado, não fica atrás, não. É muito bom também, né? Os detalhes superiores vão depender do modelo original e de onde o trem foi copiado. Então, não tem como dizer se é qual um melhor que o outro. São idênticos também, são bem parecidos, no nível muito parecido. A parte inferior dos carros, então a Frateschi se equivale muito bem ao carro da Walters, e a Athearn é bem mais simples, bem mais simples mesmo. Na parte frontal, o melhor deles é o carro, não tenha dúvida nenhuma, é o carro da Walters, onde simula bem o seu diafragma aqui na frente, tá ok? Tanto a Athearn quanto a Walters, que está aqui no meio, a roda é aquele com flange menorzinha, RP25, e o da Frateschi é a roda padrão NEM, padrão europeu, roda com mais facilidade e nas curvas, tá ok? Vamos ver esses carros rodando na maquete rapidamente. Bom, nós vamos ver agora então a composição formada pelos três carros fabricantes diferentes. O carro ou vagão da Walters, o da Athearn, por último o da Frateschi. A grosso modo, vocês vão poder observar que não existe diferença gritante entre eles. Então a Frateschi está bem dentro de acordo com a escala, com a apresentação, com a qualidade. Não é uma diferença enorme. Então nem se percebe quem é quem, assim, de relance, olhando de relance. Vamos lá então. Primeiro carro da Walters, o segundo da Athearn e o terceiro da Frateschi. Posição passando, velocidade mais baixa. Walters, Athearn, Frateschi.